livros, a biblioteca aí no fundo, mas esses Levi-Strauss tudo aí, Porra, aqui, ó. se um dia você precisar de dinheiro, você vende isso daí, você faz uma fortuna. Agora na quarentena, se apertar, vou vender os mitológicos tudo para comprar um apartamento. Vai estar tudo barato mesmo. Você escreveu hoje? Escrevi, pô. Finalmente consegui dar uma destravada na escrita, li, escrevi. Você tá discorrendo sobre o que na dissertação? Quais são os seus temas, seus objetos? Meu tema é os objetos. Às vezes falar sobre ajuda, né? Ajuda, não, quando eu aprendo muito e acabo esquematizando muito e conectando as coisas quando eu falo sobre tudo, né? É meio que propor uma antropologia como uma espécie de quarta etapa ou quarta forma do humanismo. Não sei se você já leu aqueles textos do Antropologia Estrutural 2 do Levi-Strauss, que, enfim, o Raça e História, mas também, sobretudo, o texto dele sobre Rousseau, sobre os três humanismos, que são que ele pega os humanismos lá do Renascimento, depois do humanismo burguês e, enfim, para formular o que seria o terceiro humanismo, que seria a etnologia, né? Que Hum. meio que é um humanismo, o humanismo da alteridade, né? Aquela, enfim, uma ética do humano que não tem o humano como centro, né? Mas que a partir da etnologia, a partir dessa relação de extensão geográfica da Terra com outros povos, etc., formula uma ética do humano e aí e que zeraria em extensão o planeta Terra, né? Depois de conhecer todos os últimos povos, né? Vamos dizer assim. E aí ele deixa em aberto uma saída para um quarto humanismo, que seria o humanismo em profundidade, né? Humanismo em... Enfim, que a discussão é a invenção de novas formas humanas, tentando traçar uma linha de fuga pelos dualismos clássicos da disciplina, né? Humano, não humano, natureza, cultura, indivíduo, sociedade e tal. E a minha proposta é que uma antropologia das inteligências artificiais torna possível que a gente desenvolva um humanismo em profundidade, né? Essa quarta etapa do humanismo, digamos assim, que retoma, que herda a tradição estruturalista, né? Da discussão do Rousseau, da discussão sobre, enfim, empatia, alteridade, estrutura, música. E aí o meu capítulo 1 que eu estava escrevendo sobre hoje, que eu estava escrevendo hoje é um capítulo sobre música, né? Um capítulo que se chama Podem as máquinas cantar como pássaros? Que aí eu faço um paralelo entre a história da música, a história da computação digital, que tem um momento central, que é a invenção do desenvolvimento da bomba atômica, para os dois, assim, simultaneamente da música e da computação. E aí tento trazer a música como um campo central para discutir conceito de vida, conceito de inteligência, conceito de, enfim, para discutir linguagem, mas sem ser pela linguística, digamos assim, ainda, né, o capítulo 2, que vai ser um capítulo sobre linguística, mas exatamente por ser uma linguagem que não é a linguagem articulada humana, mas sim uma linguagem intraduzível, não exclusiva do antropos, né, os sons musicais eles não são exclusivos do humano. Eu tento pensar um conceito de inteligência, um conceito de cognição, um conceito de cultura, que seja não antropocêntrico, né? Que permita outros códigos que não os humanos, né? Você acha que essa realidade nossa atual, ela tá te levando para outros desdobramentos da sua reflexão? Ah, eu acho que a princípio não. Assim, a princípio, quando eu escrevi essa dissertação, eu apostava um pouco que o primeiro colapso social que a gente fosse passar ia ser o cibernético. Uhum. Eu achei que uma crise dessas ia ser cibernética, né? Uma crise, enfim, que já está dentro de até na introdução da dissertação eu coloco não em pé de igualdade exatamente, mas eu acho que tem um grau de relevância, de importância grandes. O antropoceno, né, o novo regime climático, as catástrofes climáticas, e o universo digital, né? Eu acho que são dois grandes hiperobjetos, né? São hiperobjetos, são acontecimentos totais, assim, que englobam de uma maneira bastante grande os grupos humanos. E eu apostei que o colapso ia ser cibernético. Uhum. E claro que com colapsos aqui e ali o tempo inteiro climáticos, né? Catástrofes aqui e ali, etc. Mas apostei que uma crise de nível global, simultânea, assim, fosse ser
cibernética. E aí fomos surpreendidos por um agente biológico aí. Mas, enfim, eu acho que de uma maneira diferente me fez acessar o fenômeno da globalização de uma maneira mais prática, né? Uhum. Você chegou a ver o Roda Viva ontem, de ontem, né? Você já viu ou não viu ainda? Eu ainda não vi, vou ver agora de noite com meu pai ali, que ele falou, pô, vamos assistir lá. Legal. Eu acho que uma das coisas que pode te interessar, tipo, me fez lembrar nisso que você estava falando, é que perguntam, né, para o Átila se as previsões dos biólogos, dos antropólogos, né, da comunidade científica estavam equivocadas porque todo mundo estava denunciando e avisando sobre um colapso ambiental, né? Uhum. E ninguém estava muito falando, alardeando sobre riscos de epidemias, pandemias de saúde, né? E aí ele dá lá uma resposta que eu acho que é bem adequada. Assim, na verdade, não é que ninguém estava alardeando, assim, tinham muitos profissionais de saúde que já estavam avisando sobre isso, tinham muitos médicos, muitos biólogos, pesquisadores, né? Tinham pesquisas explicitamente sobre os vírus de tipo corona, né? Inclusive falando, reconhecendo a existência deles já entre os morcegos, né? E com a possibilidade de mutação, etc. Claro que é difícil, dentre todas as possibilidades de acontecimento, né? Você focar em uma e para acertar, né? Os vírus, dentro da discussão climática, dentro da discussão sobre o antropoceno, um colapso desse, enfim, virológico, vamos dizer assim, estava previsto, né? A disseminação de vírus, o surgimento de novos vírus que estavam adormecidos, a mutação, enfim, uma relação de consumo de carne animal, por exemplo, cada vez mais intenso, cada vez mais extenso, já estava previsto dentro das análises de ciências sociais, né, sobre o antropoceno. Então, só talvez não recebesse a mesma ênfase, digamos assim, do que, sei lá, concentração de partes por milhão de CO2 na atmosfera e quanto isso influencia uma cacetada de coisa. Sim, exatamente. Perceber que as coisas elas estão meio que linkadas, não meio, né? Elas estão totalmente linkadas. Elas fazem parte de uma mesma lógica de globalização, de desenvolvimento que faz com que, né, o consumo seja aumentado artificialmente, né? Que você tem essa indústria da carne no mundo também que gera esses desequilíbrios. Ele fala lá na entrevista todos os anos, ele falou, pô, não é uma coisa que ninguém sabia ou ninguém esperava. Todos os anos os países têm que matar milhares de aves porque foram encontrados focos de gripe aviária e também dos suínos e coisas assim, né? Sim. Inclusive, mataram na época da gripe suína erroneamente, né? Saíram matando porco a rodo com medo de. Exatamente. E uma coisa que eu fiz com o Ed, que eu achei muito legal depois vendo o vídeo, assim, é a gente, às vezes, recomendar algumas leituras que a gente está fazendo, né? Porque acho que isso é uma forma de divulgar informação, né? A internet é cheia de coisa boa, mas também é cheia de lixo, e você tentar fazer debate, diálogo e também divulgar informação é sempre bem legal, né? Eu peguei esse livro aqui que eu tinha lido na época da sociologia ambiental. Eu não sei se você tem também. Não. Ah, eu conheço o Sérgio Latouche. Acho que eu tenho até alguma coisa dele aqui, mas eu não tenho esse livro em especial. Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno, né? E me lembrou um pouco a partir daquele texto do Latour de ontem, né? O texto do Latour é muito bom, cara. O texto ali é. Uma das coisas que eu fiquei conversando com o Ed era a tristeza de ver assim, né, que as alternativas que surgem no momento de crise como esse, elas poderiam fazer com que a gente mudasse todo o esquema de coisas, que a gente repensasse nesse momento de parada obrigatória, né, desse um reset na humanidade, no sistema produtivo, nas formas com que a sociedade se organiza, no consumo, na lógica industrial, na lógica dos carros, no consumo de bens, de produtos, de plástico, etc. E que não, né, o esforço e o debate, não só na política, mas também na mídia, né, de maneira geral, é sempre assim tentando
ver um caminho para voltar àquela mesma lógica, para retomar o sistema como era antes, ou a lógica de produção como era antes, né? Aquele exercício que o Latour propõe, né, da gente selecionar atividades que a gente acha que, enfim, que são nocivas, que não valem a pena, que a gente poderia deixar de fazê-las e fazer propostas para deixar de fazê-las, e selecionar também atividades que a gente acha interessante para ampliar e tal. Eu fiquei pensando como sei lá, um bolsominion brasileiro médio responderia aquilo, né? Sim. Você pensar, que você acha que tem que abrir mão? Porra, acabar com a antropologia, acabar com humanas, que está atrapalhando tudo, e investir mais em matemática, em tecnologia, que é isso aí. É o que dá dinheiro, e etc. Ou em exército, em indústria de guerra, né? Uhum. Em indústria bélica. Mas é porque também é isso, né? O debate público ele é feito muito nesses termos, né? Você não tem muitos exemplos sendo disseminados das alternativas. Quais são os caminhos alternativos? Quais são os outros modelos de sociedade que a gente poderia construir, né? Uhum. Me lembrou também um pouco dos textos do Krenak, né? Que tem um nível de previsão também muito grande, né? De ver meio que de fora e de dentro essa falência sistêmica, né? Uhum. Esse momento disruptivo mesmo, assim, que se não fosse por uma pandemia, talvez fosse por alguma outra coisa que surgiria Sim. inevitavelmente. Eu acho que aconteceu de ser a pandemia, mas poderia ter acontecido de ser, sei lá, uma ruptura numa placa tectônica, poderia ter sido um apocalipse cibernético bizarro, poderia ter sido várias coisas, né? Mas a sensação, né, a intuição, não só uma intuição não no sentido pejorativo, assim, de não dá para fazer isso com a ciência, façamos pela intuição, mas uma intuição com base em estudos sociológicos, antropológicos, científicos, geológicos, etc., que, né, sempre nos deixaram com essa sensação de que a qualquer momento viria um acontecimento disruptivo como esse, né? E é muito interessante assim lembrar as teorias, os debates do antropoceno, sobre Gaia, sobre uma agência do próprio planeta e do próprio ecossistema, né? Que você começa a ver essa epidemia assim quase como uma reação do próprio sistema planetário, né? Do próprio organismo vivo da Terra de se livrar dos humanos de alguma maneira, né? Porque o vírus para a Terra não é o corona, são os seres humanos. Quando estourou a pandemia, eu só lembrei de uma coisa, que aconteceu há pouquíssimo tempo. Na verdade, está acontecendo ainda, né? Acho que. Mas são o incêndio que, porra, quase dizimou a Austrália e Sim. que está num processo de destruição da Amazônia aqui também. Eu imediatamente associei o vírus como uma reação. Eu falo, galera, como assim vocês estão queimando a porra inteira? Vocês estão loucos? Eu tinha lido, né? O ano passado a gente teve queimadas da Amazônia, depois as queimadas na Austrália e uma série de eventos bizarros ao redor do mundo, né? E tinham alguns pesquisadores, pensadores, né, falando que a humanidade, a civilização, de alguma maneira, estava entrando numa era do fogo, né? Porque é mesmo, a devastação ambiental, ela tem consequências imprevisíveis às vezes, né? Que é você liberar bactérias, vírus que estavam congelados, adormecidos e tal, e outros que são assim na cara, não tem como você ignorar, a população inteira fica ilhada, ou fica sitiada, ou é contaminada, né? As últimas coisas que têm se dado aqui no Brasil, no sentido de rompimento de barragem, contaminação de água, Porra, queimadas, derramamento de óleo. isso daí são coisas, são acontecimentos catastróficos abruptos, assim, né? Súbitos, vamos dizer assim, mas tem outros acontecimentos de ordem mais lenta ou imperceptível, digamos assim, imperceptível para alguns, né? Que eu lembro, eu estava assistindo o jornal anteontem, estava falando das chuvas, né? Das chuvas no Brasil inteiro. E uma das coisas que eu estava preocupado agora em meio à pandemia aqui no Rio de Janeiro era de ter as clássicas, os clássicos temporais com inundação bizarras que sempre acontecem em março, final Sim, de março, início de abril.
Agora era para estar caindo o mundo lá fora, né? Mas a chuva está bem abaixo da média depois de um ano inteiro que estava acima da média em épocas que normalmente não chove. Fevereiro, né? A temporada de chuva tem Fevereiro. mudado para cada vez Mas mais no o ano começo do passado inteiro, a segunda metade do ano, o inverno, etc., foi um ano de chuvas não, que são meio atípicas, né? Que se concentra normalmente nas águas de março, no início de abril. Uhum. Eu vi que lá em Belém, por exemplo, que tá rolando uma previsão de chuva para o mês de 450 milímetros, que já é 4 vezes maior do que a previsão que normalmente os estados do sul têm, mas é que agora eles duplicaram, tá em 900 e tantos milímetros a previsão para esse próximo mês agora. Então tá uma descompensação, né, que é imprevisível, né? Não dá para dizer que vai mudar para o inverso, né? Ah, tá chovendo, vai parar de chover. Ou Uhum. onde não chove, vai chover. Não é, sabe, é uma coisa bastante caótica que foge um pouco à lógica de previsibilidade, que tem a ver com a minha pesquisa, no sentido que é uma lógica de previsibilidade baseada num certo imaginário computacional, né, digamos assim, Uhum. e que a galera tá ficando louca, né? Eu lembro que eu fui na Bahia Profunda, lá com meu pai ano passado, na Chapada, e eu conversei com um cara que tinha um restaurante lá, interiorzaço, assim, ele pegava, cozinhava as coisas que ele plantava, que os animais que ele criava lá e tal. E aí ele disse que estava ficando meio, porra, o meu avô tinha me ensinado que nessa época agora a gente ia estar colhendo sei lá o quê, mas tá tudo meio estranho. Será que estaríamos entrando na era da Grande Ravina? Porra, toda hora eu penso nisso. Quando eu li o Cixin Liu lá dele falando da Grande Ravina, né, de uma extinção em massa enfim, em massa não, mas uma grande extinção humana, tal como a gente proporciona às outras espécies. Sim. Eu sempre falei, cara, eu acho que. Mas eu sempre falava assim, eu falava pro meu pai. Pai, eu não, meu pai leu o Cixin Liu também, né? Eu falei, pai, eu não sei se a sua geração, se você vai ver uma grande extinção da humanidade. Mas eu acho que eu e os meus amigos vão ver. Nós vamos Uhum. ver. E aí, porra, veio uma pandemia dessa, eu imediatamente falei, porra, É. se, se matar, por exemplo, tanto quanto a gripe espanhola matou, a gente vai ver, sei lá, proporcionalmente falando aí, pode chegar a quase 1 bilhão de pessoas morrendo no mundo Ao longo do tempo, né? ao No longo do processo tempo. inteiro. No processo inteiro, né? Acho que Não não até é nem agora. o caso de você ter a quantidade de mortes como a da gripe espanhola, né? Até porque você tem um mínimo de avanço tecnológico das tecnologias médicas, né? Mas de fato você ter que mudar muitos hábitos sociais porque elas tendem a ser recorrentes, né? E, e isso pode alterar o esquema tanto de deslocamento de pessoas quanto econômico, produtivo, em vários sentidos, né? E isso força a gente a fazer coisas, né? A fazer algo, assim. Isso que eu acho que é o mais... Eu acho que talvez isso tenha a ver um pouco com esse gás que você sentiu hoje. Eu também me senti motivado, energizado de alguma maneira, depois de uma semana meio deprimente, assim, para mim. Semana passada foi uma semana da melancolia mesmo. Eu acho que eu tive uns 10. Eu tô no meu 19º dia de quarentena, né? Porque eu fiquei doente imediatamente antes do início oficial da quarentena. Então acho que eu tive uns 10 dias, assim, meio deprimido com isso. Aí eu tive uns 5, 6 dias de estou aprendendo a lidar comigo mesmo e com a dessa relação entre eu comigo mesmo e a quarentena. E aí Uhum. eu entrei numa espécie depois de ter ficado melhor na minha relação comigo mesmo, ter esse certo entusiasmo, né? Ter opa, calma aí, vamos agir. Opa, pera, vamos dar espaço para energia nesse cenário. Eu entrei na primeira semana de aula do doutorado, né? E fui pro IFIX 2 dias, eu acho, um dia, fui na terça-feira e já tinha uma série de demandas para outra terça-feira que não existiu, né? E isso me abalou muito, assim, sabe? Você se preparar para um outro fluxo
fazer planos, fazer projetos, né? Tá num fluxo de trabalho também que foi interrompido, Pois entrar é, no... nessa área lá, que é um É, tour gastronômico, né? Acaba que tá em suspenso. exatamente, assim. E aí é isso, você entrar numa situação que eu acho que te joga muito rapidamente assim na necessidade de ser adulto, né? É uma sensação muito forte de a demanda por amadurecer mesmo, né? Uhum. Não só pelo fato dessas obrigações, né, que são obrigações do dia a dia, de você pagar suas contas, de você buscar coisas para fazer, ficar preocupado com questões de renda, de etc., mas também a questão de ter um filho, de em breve ter um filho, e de Sim. pensar assim não só nesse momento presente, né, não só no que eu estou vivendo junto com os meus, né, nessa realidade distópica em que entramos, mas também assim qual é o encaminhamento do mundo por vir, né, que é um mundo que meu filho vai viver, que meu filho vai crescer. Eu não quero que meu filho ou minha filha, né, a gente não sabe ainda, cresça no mundo que ele tem que usar máscara para ir para a escola, entendeu? Que ele tem que Aham. usar luva, ou que ele seja desintoxicado antes de entrar na escola, sair da escola, passar por algum. Olha que realidade absurda, né? Que você pensar que já estamos no mundo, que infelizmente chegamos no mundo, em que nós tornamos a realidade tóxica para nós mesmos Uhum. em que as pessoas, porque é isso, os animais eles ainda estão sobrevivendo, a natureza está existindo. Tinha um comercial, um comediante americano chamado George Carlin, que ele falava isso nos anos 90. Ele falou assim, gente, a Terra vai sobreviver, é a humanidade que está ferrada. Uhum. E é você pensar isso, né? Assim, o mundo, a gente vê notícias de a poluição de São Paulo diminuiu tantos por cento, a poluição da China diminuiu tanto, o mar de Veneza, as águas de Veneza, o rio de não sei o quê. O planeta vai reagindo, mas a vida humana está intoxicada nesse momento, né? Tá intoxicado. Criou as condições para se intoxicar, na verdade, né? Criou. É a cova que cavastes com os próprios pés. Exatamente. Exatamente. Não, para mim é absolutamente assustador a perspectiva de, ou melhor, não ter a perspectiva de quando sair na rua vai ser algo natural, né? Quando isso que você falou do, meu filho ir de máscara e de luva e ter que ser higienizado completamente quando voltar da escola e tal. Imagina se isso, né, se a normalidade nesse sentido, né, a naturalidade de sair, de estar em espaços públicos, sociais e tal, não vai ser normal mais, né? Se o normal agora é ficar trancafiado em casa e ter toda uma preparação ritual para ir a espaços públicos, né? Exato, porque isso também aumenta muito o nosso individualismo, um comportamento um pouco antissocial, você perder um pouco o tato com as pessoas, né? Eu É acho que a muito humanidade vai desenvolver uma fobia social de uma maneira geral, assim. germofobia, né? Altíssima, né? Porque agora a gente vai na farmácia, vai no não sei o que, fica super paranoico com quem encostou, se encostou no rosto, se fez isso, se fez aquilo. Então, eu fico vendo, eu vi alguns comentários da galera falando assim, é, de sociedades como a Coreia do Sul, o Japão, a China, né, que eles estavam um pouco mais preparados para situações assim, porque eles já têm por hábito essas medidas sanitárias, né? Sim. Então, muitas vezes eles usam máscara, muitas vezes eles usam luva, ou, né, limpam as mãos, etc. E Como diferente se do carioca, também não beija na boca para a pessoa que conheceu agora, né? Ô, tudo bom? não fica encostando todo mundo, dando dois beijinhos, dando um motorista de ônibus, né? 2, 3 beijos até, Um aperto de mão, abraço. abraço, tudo. Mas assim, eu não gostaria de encarar isso, essas medidas, como o Sim. novo normal. Eu achava ruim esse aspecto cultural desses países asiáticos, por exemplo. Porra, vocês não se beijam?
vocês não se abraçam, né? A gente sempre fez uma certa crítica a isso, né? E também já tem sociedades meio que danificadas, né? Assim, com grandes cidades altamente poluídas, né? Que eles já tinham que se proteger dessas coisas, né? E agora isso se tornar um novo normal para uma grande parte das pessoas do mundo é muito complicado. Uma coisa que eu tive muito pensando nessas últimas semanas agora é o colapso de um modelo. Esse colapso eu acho que é meio que inevitável. Se a gente insistir nisso, é furada. É o colapso do modelo da metrópole, né? O quanto é absurdo você ter uma concentração de 10, 15, 20 milhões de pessoas numa cidade. Mas isso é meio complexo, porque até na graduação a gente debateu naquelas aulas de geografia que era menos danoso para o território no geral você ter uma concentração habitacional do que você espalhar isso geograficamente. Entendeu? Sim, sim. O impacto de uma pandemia em São Paulo ou em Pequim do que, sei lá, Copenhague, que não deve ter nem 1 milhão de habitantes, é completamente diferente em termos de sanitarismo, de saúde pública. Sim. E tal. Pois é, não esperava que 2020 fosse ser assim, não esperava mesmo. Eu também não. Claro que a gente teve a gente quase teve uma guerrazinha mundial ali em janeiro. Aí... As coisas já estavam se esquentando, né? A Austrália pegando fogo quase por inteira. A Amazônia. A Amazônia. A Amazônia foi ano passado, né, na verdade. Foi. O óleo no Nordeste. O óleo no Nordeste. Tava tudo normal, né? Tava tudo normal. Aí o coronavírus veio bagunçar tudo, pô.